Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lucas Crivellari aqui. Sejam todas muito bem-vindas e todos muito bem-vindos ao nosso espaço, ao nosso canal. Nesse vídeo aqui a gente vai estar encerrando aí então a leitura com comentários sobre o ECA atualizado para 2024. Mas isso não significa que a gente encerra aqui nossa playlist, nosso podcast do ECA. Nós vamos continuar ainda produzindo questões de concurso para a gente resolver, trazendo atualizações que vierem a existir ao longo desse ano, tá? Mas com relação à leitura e comentários da lei, esse aqui é o vídeo que encerra, né? Fecha toda a lei e aí a gente pode dizer que vimos o ECA inteirinho atualizado para o ano de 2024 e trouxemos comentários aí em cima dos artigos. Tá bom? Se você tiver interesse em adquirir o nosso e-book do ECA atualizado para o ano de 2024, o link está na descrição do vídeo logo abaixo. Em breve também eu vou produzir um vídeo onde eu vou estar trazendo aí o ECA inteiro num vídeo só, tá bom? Eu vou juntar todos esses vídeos aí da playlist e monto um só também, para ficar tudo ali bem concentrado para você. Mas vamos lá. Estamos agora aqui nas disposições finais e transitórias do Estatuto da Criança e do Adolescente. Deixa eu fechar aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Artigo 259. A União, no prazo de 90 dias contados da publicação deste Estatuto, elaborará projeto de lei dispondo sobre a criação ou a adaptação de seus órgãos às diretrizes da política de atendimento fixadas no artigo 88 e ao que estabelece o título 5 do livro 2. Parágrafo único. Compete aos estados e municípios promoverem a adaptação de seus órgãos e programas às diretrizes e princípios estabelecidos nesta lei. Artigo 260. Os contribuintes poderão efetuar doações aos fundos dos direitos da criança e do adolescente, nacional, distrital, estaduais ou municipais, devidamente comprovadas, sendo essas integralmente deduzidas do imposto de renda, obedecidos os seguintes limites. 1% do imposto de renda, né, segundo o inciso 1 aqui, do imposto sobre a renda devido apurado pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real. E, inciso 2, 6% do imposto sobre a renda apurado pelas pessoas físicas na declaração de ajuste anual, observado o disposto no artigo 22 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º-A. Na definição das prioridades a serem atendidas, com os recursos captados pelos fundos nacional, estaduais e municipais dos direitos da criança e do adolescente, serão consideradas as disposições do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, e as do Plano Nacional pela Primeira Infância. Parágrafo 2º. Os conselhos nacional, estaduais e municipais dos direitos da criança e do adolescente fixarão critérios de utilização, por meio de planos de aplicação das dotações subsidiadas e demais receitas, aplicando necessariamente percentual para incentivo ao acolhimento, sob a forma de guarda de crianças e adolescentes e para programas de atenção integral à primeira infância em áreas de maior carência socioeconômica e em situações de calamidade. Parágrafo 2º-A. O contribuinte poderá indicar o projeto que receberá a destinação de recursos entre os projetos aprovados
por conselho dos direitos da criança e do adolescente. Parágrafo 2º-B. É facultado aos conselhos chancelar projetos ou banco de projetos por meio de regulamentação própria, observadas as seguintes regras. Inciso 1. A chancela deverá ser entendida como autorização para a captação de recursos por meio dos fundos dos direitos da criança e do adolescente, com a finalidade de viabilizar a execução dos projetos aprovados pelos conselhos. Inciso 2. Os projetos deverão garantir os direitos fundamentais e humanos das crianças e dos adolescentes. Inciso 3. A captação de recursos por meio do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá ser realizada pela instituição proponente para o financiamento do respectivo projeto. Inciso 4. Os recursos captados serão repassados para a instituição proponente, mediante formalização de instrumento de repasse de recursos, conforme a legislação vigente. Inciso 5. Os conselhos deverão fixar percentual de retenção dos recursos captados em cada chancela, que serão destinados ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. Inciso 6. O tempo de duração entre a aprovação do projeto e a captação dos recursos deverá ser de 2 anos e poderá ser prorrogado por igual período. Inciso 7. A chancela do projeto não deverá obrigar seu financiamento pelo Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, caso não tenha sido captado valor suficiente. Parágrafo 3º. O Departamento da Receita Federal do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento regulamentará a comprovação das doações feitas aos fundos, nos termos deste artigo. Parágrafo 4º. O Ministério Público determinará em cada comarca a forma de fiscalização da aplicação pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dos incentivos fiscais referidos nesse artigo. Parágrafo 5º. Observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, a dedução de que trata o inciso 1 do caput, inciso 1, será considerada isoladamente, não se submetendo a limite em conjunto com outras deduções do imposto. E, inciso 2, não poderá ser computada como despesa operacional na apuração do lucro real. Artigo 260-A. A partir do exercício de 2010, ano calendário de 2009, a pessoa física poderá optar pela doação de que trata o inciso 2 do caput do artigo 260 diretamente em sua declaração de ajuste anual. Parágrafo 1º-A. Doação. Parágrafo 1º, não 1º-A. Parágrafo 1º. Aqui, ó, parágrafo 1º. A doação de que trata o caput poderá ser deduzida até os seguintes percentuais aplicados sobre o imposto apurado na declaração. O inciso 1 foi vetado, o 2 foi vetado, também não está valendo. Aí tem o inciso 3, ó. 3% a partir do exercício de 2012. Parágrafo 2º. A dedução de que trata o caput, inciso 1, está sujeita ao limite de 6% do imposto sobre a renda apurado na declaração de que trata o inciso 2 do caput do artigo 260. Inciso 2, não se aplica à pessoa física que: a linha A, utilizar o desconto simplificado. A linha B, apresentar declaração em formulário ou, a linha C, entregar a declaração fora do prazo. Inciso 3, só se aplica às doações em espécie. E, inciso 4, não exclui ou reduz outros benefícios ou deduções em vigor. Parágrafo 3º. O pagamento da doação deve ser efetuado até a data de vencimento da primeira cota ou cota única do imposto, observadas as instruções específicas
da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Parágrafo 4º. O não pagamento da doação no prazo estabelecido no parágrafo 3º implica a glosa definitiva dessa parcela de dedução, ficando a pessoa física obrigada ao recolhimento da diferença de imposto devido apurado na declaração de ajuste anual com os acréscimos legais previstos na legislação. Parágrafo 5º. A pessoa física poderá deduzir do imposto apurado na declaração de ajuste anual as doações feitas no respectivo ano calendário aos fundos controlados pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente municipais, distrital, estaduais e nacional, concomitantemente com a opção de que trata o caput, respeitado o limite previsto no inciso 2 do artigo 260. Artigo 260b. A doação de que trata o inciso 1 do artigo 260 poderá ser deduzida. Inciso 1. Do imposto devido no trimestre para as pessoas jurídicas que apuram o imposto trimestralmente e, inciso 2, do imposto devido mensalmente e no ajuste anual para as pessoas jurídicas que apuram o imposto anualmente. Parágrafo único. A doação deverá ser efetuada dentro do período a que se refere a apuração do imposto. Artigo 260-C. As doações de que trata o artigo 260 desta lei podem ser efetuadas em espécie ou em bens. E parágrafo único. As doações efetuadas em espécie devem ser depositadas em conta específica em instituição financeira pública vinculadas aos respectivos fundos de que trata o artigo 260. Artigo 260-D. Os órgãos responsáveis pela administração das contas dos fundos dos direitos da criança e do adolescente nacional, estaduais, distrital e municipais devem emitir recibo em favor do doador, assinado por essa pessoa, ou melhor, assinado por pessoa competente e pelo presidente do conselho correspondente, especificando: inciso 1, número de ordem; inciso 2, nome, cadastro nacional da pessoa jurídica e endereço do emitente. Inciso 3, nome, CNPJ ou cadastro de pessoas físicas do doador. Inciso 4, data da doação e valor efetivamente recebido. E, inciso 5, ano calendário a que se refere a doação. Parágrafo 1º. O comprovante de que trata o caput deste artigo pode ser emitido anualmente, desde que discrimine os valores doados mês a mês. Parágrafo 2º. No caso de doação em bens, o comprovante deve conter a identificação dos bens, mediante descrição em campo próprio ou em relação anexa ao comprovante, informando também se houve avaliação, o nome, CPF ou CNPJ e endereço dos avaliadores. Artigo 260-E. Na hipótese da doação em bens, o doador deverá: inciso 1, comprovar a propriedade dos bens mediante documentação hábil. Inciso 2, baixar os bens doados na declaração de bens e direitos, quando se tratar de pessoa física, e na escrituração no caso de pessoa jurídica. E, inciso 3, considerar como valor dos bens doados, a linha A, para as pessoas físicas, o valor constante da última declaração do imposto de renda, desde que não exceda o valor de mercado. A linha B, para as pessoas jurídicas, o valor contábil dos bens. Parágrafo único. O preço obtido em caso de leilão não será considerado na determinação do valor dos bens doados, exceto se o leilão for determinado por autoridade judiciária. Artigo 260-F. Os documentos a que se refere os artigos 260-D e 260-E devem ser mantidos pelo contribuinte por um prazo de 5 anos para fins de comprovação da dedução perante a Receita Federal do Brasil. E o artigo 260-G.
os órgãos responsáveis pela administração das contas dos fundos dos direitos da criança e do adolescente nacional, estaduais, distrital e municipais devem, inciso 1, manter conta bancária específica destinada exclusivamente a gerir os recursos do fundo. Inciso 2, manter controle das doações recebidas. Inciso 3, informar anualmente a Secretaria da Receita Federal do Brasil as doações recebidas mês a mês, identificando os seguintes dados por doador. A linha A, nome, CNPJ ou CPF. A linha B, valor doado, especificando se a doação foi em espécie ou em bens. Artigo 260-H. Em caso de descumprimento das obrigações previstas no artigo 260-G, a Secretaria da Receita Federal do Brasil dará conhecimento do fato ao Ministério Público. Artigo 260-I. Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente Nacional, Estaduais, Distrital e Municipais divulgarão amplamente à comunidade. Inciso 1. O calendário de suas reuniões. Inciso 2. As ações prioritárias para aplicação das políticas de atendimento à criança e ao adolescente. Inciso 3. Os requisitos para apresentação de projetos a serem beneficiados com recursos dos fundos dos direitos da criança e do adolescente nacional, estaduais, distrital ou municipais. Inciso 4. A relação dos projetos aprovados em cada ano calendário e o valor dos recursos previstos para a implementação das ações por projeto. Inciso 5. O total dos recursos recebidos e a respectiva destinação por projeto atendido, inclusive com cadastramento na base de dados do sistema de informações sobre a infância e a adolescência. E, inciso 6, a avaliação dos resultados dos projetos beneficiados com o recurso dos fundos dos direitos da criança e do adolescente nacional, estaduais, distrital e municipais. E artigo 260-J. O Ministério Público determinará em cada comarca a forma de fiscalização da aplicação dos incentivos fiscais referidos no artigo 260 desta lei. Parágrafo único. O descumprimento do disposto nos artigos 260-G e 260-I sujeitará os infratores a responder por ação judicial proposta pelo Ministério Público, que poderá atuar de ofício a requerimento ou representação de qualquer cidadão. Artigo 260-K. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, SDH/PR, encaminhará à Secretaria da Receita Federal do Brasil, até 31 de outubro de cada ano, arquivo eletrônico contendo a relação atualizada dos fundos dos direitos da criança e do adolescente nacional, distrital, estaduais e municipais, com a indicação dos respectivos números de inscrição no CNPJ e das contas bancárias específicas mantidas em instituições financeiras públicas destinadas exclusivamente a gerir os recursos dos fundos. Artigo 260-L. A Secretaria da Receita Federal do Brasil expedirá as instruções necessárias à aplicação do disposto nos artigos 260 a 260-K. Artigo 261. A falta dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, os registros, inscrições e alterações a que se refere os artigos 90, parágrafo único e 91 dessa lei serão efetuados perante a autoridade judiciária da comarca a que pertencer a entidade. Parágrafo único. A União fica autorizada a repassar aos estados e municípios e os estados aos municípios os recursos referentes aos programas e atividades previstos nesta lei, tão logo estejam criados os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente nos seus respectivos níveis. Artigo 262. Enquanto não instalados os conselhos tutelares, as atribuições a eles conferidas serão exercidas pela autoridade judiciária. Artigo 263. O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações. 1. Artigo 121. Parágrafo 4º. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato
ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso ou homicídio, a pena é aumentada de 1/3, se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos. 2. Artigo 129. Parágrafo 7º. Aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses do artigo 121, parágrafo 4º. Parágrafo 8º. Aplica-se a lesão culposa ao disposto do parágrafo 5º do artigo 121. 3. Artigo 136. Parágrafo 3º. Aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos. 4. Artigo 213. Parágrafo único. Se a ofendida é menor de 14 anos, pena reclusão de 4 a 10 anos. 5. Artigo 214. Parágrafo único. Se o ofendido é menor de 14 anos, a pena é reclusão de 3 a 9 anos. Artigo 264. O artigo 102 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 73, fica acrescido do seguinte item. Artigo 102, parágrafo 6º. A perda e a suspensão do poder do pátrio poder, ou seja, a perda e a suspensão do poder familiar. Artigo 265. A imprensa nacional e demais gráficas da União, da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, promoverão edição popular do texto integral deste Estatuto, que será posto à disposição das escolas e das entidades de atendimento e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Artigo 265-A. O poder público fará periodicamente ampla divulgação dos direitos da criança e do adolescente nos meios de comunicação social. Parágrafo único. A divulgação a que se refere o caput será veiculada em linguagem clara, compreensível e adequada às crianças, ou melhor, a crianças e adolescentes, especialmente as crianças com idade inferior a 6 anos. Artigo 266. Esta lei entra em vigor 90 dias após sua publicação. Parágrafo único. Durante o período de vacância deverão ser promovidas atividades e campanhas de divulgação e esclarecimentos acerca do disposto nesta lei. E por fim, para encerrar, antes do meu comentário final aqui, o artigo 267. Revogam-se as leis 4.015 de 1964 e 6.697 de 10 de outubro de 1979 do Código de Menores e as demais disposições em contrário. E agora o meu comentário final aí em cima desses artigos que a gente viu. Então, o artigo 259, pessoal, do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a União deve criar ou adaptar seus órgãos conforme as diretrizes da política de atendimento previstas no artigo 88 e no título 5 do livro 2. Estados e municípios também têm a responsabilidade de adaptar seus órgãos e programas de acordo com os princípios da lei. Já o artigo 260 trata das doações aos fundos dos direitos da criança e do adolescente que podem ser feitas pelos contribuintes e deduzidas do imposto de renda, com limites específicos. A destinação dos recursos deve seguir critérios estabelecidos pelos conselhos, considerando as prioridades do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. Os parágrafos seguintes, segundo A, segundo B, etc., eles detalham as regras para a chancela de projetos pelos conselhos, incluindo, pessoal, a autorização para captação de recursos, critérios de utilização percentuais de retenção, prazo de execução dos projetos, entre outros aspectos. O artigo 260-A, ele introduz a opção, a partir de 2010, para a pessoa física realizar a doação diretamente em sua declaração de ajuste anual, com percentuais específicos. Outros artigos, o 260B a 260F, eles abordam a forma de dedução das doações, incluindo instruções sobre pagamento, documentação necessária e prazo de manutenção dos documentos.
Já os artigos 260G a 260J tratam da administração das contas dos fundos, com obrigações dos órgãos responsáveis, fiscalização, divulgação de informações e ação do Ministério Público em caso de descumprimento. Os últimos artigos 261 a 267 abrangem temas diversos, como a falta dos conselhos municipais, alterações no Código Penal, acréscimo ao artigo 102 da Lei nº 6.015 de 73, a obrigatoriedade de edição popular do Estatuto, a divulgação periódica dos direitos da criança e do adolescente nos meios de comunicação e a revogação de leis anteriores. Encerrando, a nossa leitura e os nossos comentários em cima do ECA atualizado para o ano de 2024, eu trago aqui, nessa última fala, o Estatuto da Criança e do Adolescente visa assegurar os direitos fundamentais e promover o bem-estar dessa parcela da população, estabelecendo diretrizes claras para a atuação dos órgãos públicos e também da sociedade em geral. Certinho, pessoal? Então é isso, agradeço demais vocês, a gente ficou junto aí um bom tempo, fazendo a leitura e trazendo também os comentários aí em cima do ECA atualizado para o ano de 2024. Teremos mais vídeos, mas agora com questões de concursos e atualizações pontuais aí ao longo de 24. Acompanhe o canal, vamos ver se a gente traz mais legislações aí, além das informações que a gente sempre coloca para vocês, tá? Assistam também os nossos outros vídeos da LDB e de outras legislações que vierem a serem publicadas aqui no canal. Façam parte aí da nossa comunidade educacional. Forte abraço e até o próximo encontro.